Alô, amigos do programa Uri no Agro, estamos em São Paulo, na Seafood Latin América, que é uma feira de pescados e aquicultura que reúne países da América Latina todo. São mais de 70 participantes nessa exposição, nesta feira de negócios, e eu estou ao lado hoje, o prazer de estar ao lado do secretário nacional de Pesca e Aquicultura do Brasil, do governo Jair Bolsonaro, que é o Jairo Gundi. E o Jairo, para quem não sabe, é paranaense, lá do oeste do Estadão do Paraná, onde nós temos, de fato, um criame muito grande de peixes e, notadamente, da tilápia, que é o principal peixe de cultivo aqui no Brasil. Para mais detalhes, então, para falar sobre esse assunto, o nosso secretário nacional de Pesca, Jairo Gundi. Jairo, é um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso Uri no Agro. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar falando contigo e todos aqueles que nos acompanham no Olho no Agro. Estamos num evento importante para essa atividade que tem crescido tanto nesses últimos anos, a atividade do agronegócio que mais cresceu proporcionalmente, percentualmente nós crescemos na produção de pescado mais que a produção de soja, mais que a produção de milho, mais que a avicultura, mais que a produção de carne bovina, empatamos tecnicamente com a suinocultura, mas sem dúvida para os próximos anos, para as próximas décadas, é a atividade do agronegócio que mais irá continuar crescendo. Ano passado, nós batemos o recorde de exportação, crescemos 78%, e este ano, no primeiro semestre, nós já batemos 100% do mesmo período do ano passado, que foi o ano recorde. E aqui é um evento justamente para consolidar, trazendo a mesma plataforma, o pessoal do food service, do varejo, das indústrias, trades, enfim, é uma boa plataforma para nivelar e trazermos ainda mais negócios pela frente para o nosso país. Bom, não chegamos ao final do ano ainda, evidentemente que esse número que você apresentou pode crescer um pouquinho mais. Com certeza. Ou a Secretaria Nacional de Pesca já dá como definido esse ano e para o ano que vem a gente renova essa expectativa de um novo recorde. Não, já batemos o recorde. Nós continuamos crescendo até o final do ano, certamente. Manteremos esse crescimento que vem se mantendo na casa aí dos 5% em média ao ano. E as exportações, nós já temos relatos de algumas localidades que está faltando peixe já para abastecer, até mesmo para o mercado nacional. Temos pontualmente algumas dificuldades em algumas regiões do país e a gente está tentando auxiliar, inclusive, numa agenda que teremos amanhã aqui, para colocar todo mundo na mesma plataforma e ver de que maneira a gente consegue trazer a expertise de sucesso de uma região para outra, para que a gente possa crescer de forma orgânica e uniforme. Mas a expectativa é extremamente positiva, o feedback dos produtores, dos investidores, das trades é muito positivo. A gente sai na frente, novamente, né? O mundo asiático, que é líder na produção de aquicultura, começa a chegar já com algumas limitações, inclusive alterando o seu modelo de produção, reduzindo o seu volume de produção para que ajuste a modo sustentável, diferente do Brasil, que nós estamos começando agora, já sendo o quarto maior produtor de tilápia, mas nós crescendo de maneira já dentro de um pacote de sustentabilidade. Então o Brasil tem tudo a crescer. O Brasil, sem dúvida, é a bola da vez. A Ásia chegou no limite. E quem tem potencial para crescer muito mais somos nós brasileiros. Aliás, não só na aquicultura, na piscicultura, como em outros também assuntos ligados ao agro brasileiro. Como é que você vê essa projeção nossa a partir de um momento em que se investiu tanto e se buscou tanto mercado lá fora para a nossa piscicultura? Bom, como eu falei, o Brasil hoje é a bola da vez. Nós detemos aqui no Brasil 12%, a maior reserva de água doce no mundo. E falando de aquicultura marinha, nós nem começamos. Temos pouca coisa, somos a quarta maior costa do Atlântico, com 8.500 quilômetros de costa. Falando ainda em águas continentais, água doce, pegando somente reservatórios hidrelétricas federais, que possuem característica específica para a produção de energia elétrica, diga-se de passagem, energia elétrica limpa, renovável, coisa que o mundo busca, o Brasil já atendeu. Estamos avançando nesse multiuso desses reservatórios para a produção de aquicultura. Somente nas hidrelétricas federais, nós temos a capacidade de produção de 4 milhões de toneladas. Hoje estamos produzindo menos de 3% só dessa capacidade. É muito bom. O potencial é enorme e a produção é pequena. Sem contar que o maior produtor do Brasil, o meu Paraná, meu oeste do Paraná, é o maior produtor de tilápia do Brasil. Tá? Se o segundo produtor, que é o estado de São Paulo, dobrar a produção, não chega ao que o Paraná está fazendo, e isso com a matriz de produção em tanques escavados, ao mesmo modelo que a carcinicultura no Nordeste do Brasil também atua. Então nós temos um potencial ainda gigantesco a ser explorado de uma maneira correta já, numa produção sustentável, coisa que alguns países estão tendo que rever seu modelo de produção, ajustando, tendo automaticamente impacto em torno disso, e o produto brasileiro sendo reconhecido lá fora, especialmente o mercado americano.
essa exploração de tanques escavados, então, ela chegou, podemos dizer, num certo limite. E a exploração começa agora nas usinas hidrelétricas. É isso? Não é que a produção de tanques escavados chegou no limite. Falando especificamente do Paraná, né, e São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós temos algumas limitações envolvendo outorgas de água, que são licenças que os estados, não é a União, faz, e ela faz com base num cálculo de produção natural de volume de água. E esse volume de água é compartilhado com outras atividades. A irrigação, avicultura, abastecimento das cidades. E em momentos de crise hídrica, acaba que esse cálculo de outorga d'água ficando limitado, trazendo impacto para essa ampliação de produção em tanque escavado. O que nós estamos trabalhando e organizamos com o Estado do Paraná, nós propomos que seja adotado um modelo de recirculação, modelo amplamente utilizado em Israel, para fazer um melhor uso, né, dessa água que tem uma limitação. Inclusive agora, dia 25, estaremos na Itaipu Binacional, onde estamos tratando justamente dessa parceria entre Itaipu Binacional, nós, governo federal e o governo do estado, em buscar uma solução para facilitar esse processo de outorga d'água, especialmente para o produtor do estado do Paraná. Mas sim, o potencial maior, de fato, estão nas hidrelétricas, né? Como eu falei, somente nas hidrelétricas federais estamos produzindo menos de 3% de sua capacidade, e nem falamos das hidrelétricas estaduais, né, de outros tipos de lagos, enfim, nós temos muito a crescer. Se nós falarmos de Itaipu Binacional, do Lago do Itaipu, hoje a nossa produção de aquicultura beira em torno de 860 mil toneladas. Somente o Lago do Itaipu teria condições de produzir 400 mil toneladas. Então, potencial enorme, uma coisa muito grande a ser explorada ainda. Se liberar isso aí, ninguém mais pega o estado do Paraná. Certo. Aí o Paraná, de vez, consolida... E o Brasil também acaba crescendo a sua posição no ranking dos maiores do mundo, né? Já somos o quarto maior produtor de tilápia do mundo. Nós temos tudo para chegar, não digo para ser o primeiro, porque a China há de se reconhecer, por mais que chegue no limite. O trabalho começou há muito tempo também na China. E sua extensão territorial também é muito maior que a gente também. Então não temos essa pretensão. Se nós fizermos o bom uso, o uso racional do que nós já temos, estamos satisfeitos. Lembrando que se eu aumentar minha produção de pescado, eu não vou deixar de produzir soja, não vou deixar de produzir leite, não vou deixar de produzir aves. Somente pecuária de corte, nada. Você vai agregar. Exatamente, só vou reaproveitar os corpos hídricos, os espaços que hoje só são utilizados para a produção de energia elétrica através das represas, né? No Norte Pioneiro, que é a nossa região no Paraná, nós temos lá a chamada hidrelétrica que abrange Ribeirão Claro, Carlópolis, aí vem para o estado de São Paulo. Represa dos Chavantes. Represa dos Chavantes, ok? E também há uma exploração, mas ainda pequena, na nossa região quanto aos tanques chamados tanques redes, se não estou enganado é esse o nome, que se faz lá o cultivo através desses tanques redes. Há, por parte da Secretaria, alguma coisa a ser apresentada para essa região do estado e também a região do sul de São Paulo, onde é banhada pela hidrelétrica de Pau Sul? Estive visitando essa região em setembro do ano passado, lá em Carlópolis, num evento que tivemos lá, e o que nós temos hoje é um cálculo já de reserva de capacidade de suporte naquela represa já consumida. Porém, não está sendo produzida a licença que foi outorgada. Então, existe pela legislação um prazo de quem não produzir dentro desse prazo, perde-se a licença, abre espaço para a concessão de novos espaços. Nós já estamos de olho nisso. Dentro dessa gestão, nós também desmontamos vários parques aquícolas que foram uma espécie de assentamento na água que nunca deu certo, né? Licenças para pessoas que nunca botaram o pé na água, não sabem como é que faz para produzir, mas que ocuparam os espaços de cálculo de reserva desses reservatórios. Então nós temos feito editais de chamamento para que se manifestem as produções e assim que não é manifestado, nós cancelamos esses parques aquícolas e temos reaberto isso para o verdadeiro produtor que tem se colocado e tem absorvido essas áreas de fato para produzir. Há muito interesse naquela região, há empresas inclusive de Santa Catarina com investimentos pesados naquela região. É um potencial realmente grande a ser explorado tanto para a aquicultura em tanque-rede, que já existe, como em Pau Sul, bem colocado, e também um outro potencial naquela região, que é a pesca esportiva, que também passa pela nossa secretaria. A pesca esportiva nós temos no Brasil ainda também engatinhando por falta de visão, por falta
de infraestrutura que não foi feita pelos governos anteriores, e nós, atuando junto com o Ministério do Turismo e a Embratur, temos atuado para que nós possamos consolidar também como uma atividade de um negócio importante. Veja bem, nos Estados Unidos, a pesca esportiva ela emprega mais pessoas que a indústria de peças automotivas e a indústria automobilística juntas. Olha o potencial que nós temos no Brasil para o turismo de pesca esportiva, que é o pesca e solte. É uma pesca sustentável. Gera de renda, por exemplo, o pescador que luta para conseguir pegar um peixinho e fazer uma venda e sobreviver com um salário mínimo, um guia de pesca esportiva, em algumas regiões nós temos relatos de chegar a ganhar R$2.000 a diária com a pesca esportiva. Então olha só o potencial que nós temos ainda a explorar e trazer esses investimentos para o Brasil. Uma outra informação importante que me incomoda como brasileiro, sabe quem é nos Estados Unidos a pessoa responsável do governo que trata de pesca esportiva nos Estados Unidos? É um brasileiro. É um brasileiro que há mais de 20 anos foi para o mercado americano porque não conseguia enxergar no governo brasileiro, então, uma oportunidade, foi lá, é um empresário de sucesso e coordena dentro do governo americano a pesca esportiva. Nós precisamos fazer isso aqui, temos tudo a fazer, temos o conceito de sustentabilidade, 67% das nossas florestas nativas estão preservadas, dos pescados de extração, 63,5% dos nossos peixes não são permitidos capturarem, fazem parte de um protocolo de preservação. 63% não podem ser capturados. Não podem ser capturados, estão numa listagem de preservação. Sim. Jairo, você falou com relação aos invasores de água. Né? Eu li uma matéria há algum tempo atrás que milhares de carteirinhas de pescadores foram caçadas, digamos assim, porque na verdade não representavam aqueles pescadores artesanais e etc. e tal. Você tem números, isso de fato aconteceu? Como é que é? Temos sim, na verdade não é nenhum problema novo, tá, Arão? Esse problema ele foi apontado em 2011, lembrando como é que era a estrutura governamental em 2011, foi apontado pela CGU de que 67% dessa base de pescadores não seriam pescadores, ou seja, beneficiários indevidos do seguro-defeso. Não fomos nós que apontamos, não foi o governo atual que apontou. Isso nós, quando assumimos a Secretaria em 2019, recebemos de herança já esta imposição para essas ações. O que nós fizemos de lá para cá? Nós construímos um sistema com cruzamentos de dados, usando o conceito da indústria 4.0 para fazer o cruzamento de dados, interligação e com inteligência artificial, e nós limpamos desse nosso banco de dados mais de 109 mil pessoas que estavam como se fossem pescadores. É importante se dizer que É importante se dizer que quando a gente fala falso pescador, a gente não está dizendo que o pescador não é de direito, é o contrário. É um benefício de direito previsto por lei de proteção ambiental, onde no período do defeso, onde o pescador não pode fazer a pescaria naquela determinada região, ele recebe um salário mínimo até 5 meses no ano para que o meio ambiente possa se recompor enquanto não está se pescando. Mais um ponto de sustentabilidade do Brasil à frente. A gente tem que usar o discurso de quem nós somos e largar a mão de termos o espírito de vira-lata e deixar que todo mundo é melhor que a gente. Claro. Mas dentro desse contexto, pelas fragilidades que o sistema tinha e a falta de comprometimento que se tinha com esse setor, permitiu-se com que pessoas mal intencionadas se utilizassem das brechas desse sistema e adentrassem nesse processo, fazendo uso indevido, e nós atuamos em torno disso. Estamos em meio a esse processo de recadastramento, termina ano que vem, em setembro, 30 de setembro de 2023, nós assinamos mais um ano, e onde nós estamos fazendo um grande censo, um grande recadastramento desses pescadores, já tendo mais de 550 mil pescadores recadastrados em todo o país, trazendo dignidade, justiça e o direito que é devido ao verdadeiro pescador. E a esses que nós cancelamos, encaminhamos para os órgãos de controle, e aí fica a cargo da Polícia Federal e do Ministério Público fazer o tratamento dessas informações. Muito bem. Ô Jairo, e como era a Secretaria antes do atual governo? E ao mesmo tempo, quais foram as principais ações tomadas a partir de 2019?
Bom, quem fez o acompanhamento nas redes sociais do meu antecessor, meu chefe, o Jorge Seife, agora eleito senador por Santa Catarina. Muito bem votado por sinal. Muito bem votado por sinal. Isso é uma demonstração de reconhecimento do trabalho que a gente fez. Logo no início de 2019, eu costumo dizer o seguinte, nós pegamos um terreno cheio de escombros. Você construir um prédio, um edifício, num terreno limpo e preparado, demora um certo tempo. Nós pegamos um terreno cheio de escombros. O tempo é muito maior. O tempo é muito maior. Então nós passamos boa parte desse período limpando esses escombros e construindo o que nós já desfrutamos agora. Como eu falei, a atividade do agronegócio que mais cresceu e mais vai crescer. Nesse espaço de tempo, nós digitalizamos nossos trabalhos, reduzimos o tamanho do Estado, era um ministério com 850 servidores, somos uma secretaria com 108 comigo, né? Com muito mais eficiência, com muito mais resultado. Pegando em cessão de águas da União, outro exemplo, nesses 3 anos e meio que nós cessionamos, damos de direito ao produtor produzir de forma legal, se equivale a 11 anos anteriores. Em 3 anos nós fizemos o que? 11 anos. Nós pegamos caso, Arão, que internamente a gente até brincou, de comprar um bolo de aniversário e cantar parabéns porque fez 18 anos que o cara entrou com o processo, após 18 anos ele conseguiu a sua licença. Agora o prazo atingiu maioridade. Atingiu maioridade e ganhou um bolo de aniversário e cantar parabéns. Olha o absurdo, a falta de respeito com que se tinha com o produtor rural brasileiro. Agora, em questão de 6, 7 meses, com o processo de desburocratização, o decreto de desburocratização feito em 2020 junto com a ANA e a SPU e a nossa secretaria, nós conseguimos dar essa celeridade, trazendo com isso o quê? Por que é importante o produtor ter essa documentação, Arão? É simples. Sem a documentação você não consegue financiar, você não consegue crédito de fomento. Tanto é que batemos o recorde de acesso a fomento a essa atividade, a ponto de que em 161 anos de história de existência da Caixa Econômica, este ano, em janeiro deste ano, foi a primeira vez que a Caixa Econômica passou a consolidar crédito para o setor produtivo e até mês de maio já tinham 140 milhões. Diga-se de passagem, a Caixa Econômica tem um stand logo aqui e é a primeira vez que a Caixa Econômica está participando dessa atividade, demonstrando a importância que esse setor tem para dentro do contexto do agronegócio brasileiro. Então, uma vez com essa documentação regularizada, ele acessa crédito, ele sai da clandestinidade e dorme em paz por ser fiscalizado. E também outro ponto importantíssimo que reflete nas nossas exportações. Se o produtor não está licenciado devidamente, esse lote de produção, primeiro que se ele adentrar o estabelecimento de beneficiamento, ao frigorífico, estará entrando de forma irregular, de forma ilegal. E de vez que não poderá ser exportado. Ele estando regulamentado, o frigorífico pode ter a condição de fornecer um produto para exportação, atendendo todos os requisitos de compliance internacional. Existe uma integração, Jairo, na piscicultura no Brasil, como existe na cadeia da suinicultura, como existe na avicultura. Já há essa atividade ou ela pode nascer? Não, ela já há. Tanto é que o Paraná, novamente, o meu Paraná, que me perdoa os outros estados, tem que puxar a sardinha ou a tilápia para a minha brasa, né? Meu querido estado do Paraná, por conta das cooperativas, justamente já ter essa cultura da integração, saíram na frente. Temos 2 expositores, aqui novamente a Cevada está logo aqui ao fundo também, participando. É um bom exemplo de integração que nós temos aí no Paraná, seguindo o mesmo modelo da avicultura e das outras cadeias de produção, também fazendo com a cadeia da aquacultura e produção de tilápia, é o mesmo modelo. Bom, as cooperativas de modo geral, e no Paraná sempre foi um estado com muitas cooperativas, elas agora começam também a fazer essa participação maior para os seus cooperados. É o que você falou agora há pouco, né? Você pode continuar criando o teu gado leiteiro, o teu gado de corte, você pode continuar plantando a sua soja e no espaço você ter a sua piscicultura. E daí também a importância, o papel de intervenção dessa cooperativa com o auxílio do governo federal para poder atuar e te dar mais espaço até para um maior faturamento, maior rendimento na sua propriedade. O princípio de não colocar todos os ovos no mesmo cesto, você ter diversidade de produção, né, várias alternativas. Algum momento, por questões globais, né, existe hoje, a economia está toda interligada internacionalmente,
Às vezes a cadeia do leite pode não estar favorável, mas a do suíno pode estar. Outro momento do suíno pode não estar favorável, mas da ave está. Outro momento da soja pode estar favorável, mas do milho não. Então o mercado ele é dinâmico. Os ovos. Exatamente, dividir os cestos, né, para que os ovos não se quebrem. Sim. Se o único cesto cair e se romper. E a gente aprende isso pequenininho, né? O avô da gente ensinava pra gente como é que é. É um princípio simples, básico que funciona. Então, de fato, a aquicultura é uma alternativa de renda para esses produtores também. Por mais que tenhamos muitas coisas a superar, por exemplo, a ração para a piscicultura é a única ração ainda de proteína animal que possui a previsão de PIS e COFINS. Isso traz um impacto até de 8% no produto final para o consumidor. Então também estamos atuando, o nosso presidente já anunciou que estará zerar isso via LOA, já fez anúncio por 3 vezes. Então temos a expectativa que, encaminhando isso via LOA, o Congresso, ano que vem, aprove a isenção também desse PIS e COFINS, trazendo maior competitividade ainda para a nossa piscicultura brasileira. Ô Jair, você é um cara, digamos, internacional. Aqui no Brasil, daqui a pouco está na França, daqui a pouco está no Oriente Médio, está na Ásia, etc. A cabeça deve virar assim, o fuso horário, né? Enfim, como é que é a recepção disso tudo nesse país que você anda, nos continentes todos que você vai, para implantar, para levar a piscicultura brasileira, e como é você recebido? A hospitalidade, o retorno com relação a isso? Olha, são 2 momentos. Em 2019, quando nós começamos a viajar pelo governo nas nossas agendas, nós percebíamos, eu vou fazer até uma fala aqui de um exemplo que eu tive numa agenda na Espanha, num fórum internacional que debatia pesca de atuns, ouvi de um integrante do governo de um determinado país, não vou citar aqui para não causar uma crise diplomática, ele usou a seguinte expressão, Arão: ele se surpreendeu pela presença do governo brasileiro e pela comitiva que nós levamos junto com o setor produtivo. Nós não andamos dissociados como era comum, como se o governo fosse inimigo do setor privado. Nós andamos em conjunto, somos um só país. E surpreendeu tanto eles que eles usaram a seguinte expressão: o síndico do Atlântico acordou? E aí aquilo me incomodou. Por que síndico do Atlântico? Eu perguntei para o cidadão daquele determinado país por que fez esse comentário síndico do Atlântico. É porque cuida do oceano para os outros utilizarem. Ou seja, o Brasil estava de fato deitado eternamente em berço esplêndido. E sendo explorado. E sendo explorado dentro da nossa própria, eu costumo dizer, espírito de vira-lata, né? De achar que os outros são melhores que a gente. E nós começamos a ser mais ativos nessas ações, começamos a demonstrar compliance na nossa gestão. De certa forma, levar o Brasil para fora, porque o pessoal conheça o potencial que nós temos, que a gente acaba aqui no país, nesse complexo que você se referiu, não dando valor. E se você não levar, evidentemente, vai continuar sendo esse complexo que nós temos aqui. Então tem que mostrar aquilo que você produz. Aliás, o Brasil, ele evoluiu muito, cresceu muito em vários aspectos, e é um país hoje respeitado lá fora. Você sabe mais do que ninguém que você viaja muito, e talvez eu esteja cometendo até um equívoco aqui, mas o Brasil ganhou um espaço muito grande lá fora. Nós abrimos muito mercado. Só este ano nós já abrimos mais de 53 países. Inicialmente nos enxergavam como se nós mesmos brasileiros não dessemos valor ou fizéssemos pouco caso daquilo que temos e somos. Nesse espaço de tempo nós avançamos muito em compliance na nossa gestão, abrimos dados de capturas, rastreamento de embarcações, protocolo sanitário, enfim, uma série de ações que nós fizemos tanto para a pesca como para a agricultura, e passamos a nos manifestar lá fora da forma devida. E passamos a ser agora vistos com outros olhos. Opa, o Brasil de fato acordou, o Brasil agora está despertado, e isso causa um problema também. E esse despertar do exterior, ele traz também um despertar para o interior, ou para o Brasil. Exatamente. As pessoas passam a ver a piscicultura, não é mais aquela coisinha, eu tenho um laguinho aqui, vou pescar, vou abastecer o mercado aqui. Ele passa a ter uma visão de mundo. Exatamente, Arão, eu digo para você que hoje o mundo sonha ser o que o Brasil é. O Brasil tem as condições climáticas, as condições naturais, temos um povo com a cultura de produção, nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Tá? Diferente, pega os países europeus aí que é pedra, clima que não é favorável, o relevo não é favorável, nós temos totalmente o contrário, nós temos tudo que é favorável a essa produção, uma densidade demográfica relativamente baixa pelo tamanho da nossa extensão territorial, 67% de nossas florestas são nativas, são originais,
não são reflorestados, são nativos, são originais. Ou seja, Potencial se a gente for enorme, discutir fora do ponto a comum. ponto, tudo que o mundo está planejando fazer, nós já estamos fazendo. Vou dar outro exemplo prático aqui. E nós estamos descobrindo agora, talvez. O brasileiro está descobrindo agora. É pelo espírito de vira-lata que nós estamos expulsando agora. Você pega, por exemplo, a zona economicamente exclusiva chamada de ZE. 27% da nossa ZE, da nossa Amazônia Azul, ela é a área de preservação permanente, protegida. 27%. Sabe qual que é a média mundial? Atualizado agora na FAO, na COF, lá em Roma. 1,2. Ou seja, enquanto que a média mundial preserva seus oceanos em 1,2%, o Brasil já preserva 27%. E aqui na Seafood Latin América, grande Maurício Pessoa, que é diretor da Secretaria Nacional de Pesca, pernambucano, Recife. Ô Maurício, o Jário falou que você é o homem que mais entende tecnicamente da piscicultura, da aquicultura brasileira, é verdade? Não, eu sou o que mais Exagerou entende. um pouquinho? Eu sempre exagero um pouquinho, né? Mas a gente está à frente do cargo desde janeiro de 2019, né? E evoluímos muito na aquicultura, principalmente na nossa parte de normativas, né? Que a gente tinha, uma burocracia muito grande, a gente conseguiu destravar, principalmente na parte de cessões de águas da União. Que a gente tem 74 reservatórios no país, reservatórios federais. Essas águas, a gente diz que a gente é como se fosse o INCRA das águas, né? Então a gente consegue dar poligonais onde serão produzidos peixes em tanque-rede, normalmente nesses reservatórios federais. Então existiu um processo burocrático muito grande, era em torno de 11 a 12 anos para obter uma cessão. Então do protocolo até assinar o contrato levava esse tempo. Eu costumo dizer o seguinte: com 12 anos, o empresário ele vai investir numa pizzaria, num restaurante, em qualquer outra atividade e deixa de investir no peixe, né? Porque ninguém fica planejando 12 anos para entrar numa atividade com segurança jurídica. E às vezes a pessoa pede até o incentivo, né? Esperar todo esse tempo aí, não é? Ou termina entrando na água e sendo um produtor não regularizado. Isso faz com que ele tenha essa insegurança jurídica, não acessa crédito, não consegue o licenciamento ambiental, então causa todo um prejuízo à atividade. E essa burocracia tem caído, ela tem feito o seu efeito ali para poder diminuir esse tempo todo. Tem que ter agilidade, não é, Maurício? Afinal de contas, muita coisa travou o país, não só na agricultura, muito através dessa burocracia tremenda que tem aqui, né? O processo ele passava por 5 órgãos federais. Antes passava era um decreto de 2003. Ele transitava, o processo transitava no IBAMA, na Secretaria de Patrimônios da União, na Agência Nacional de Águas, na Secretaria de Aquicultura e na Secretaria de Patrimônios da União. Então todos esses órgãos analisavam os processos de forma física, né, em papel, ia uma via para cada órgão desses, esperava voltar a resposta e isso travava todo o processo. Então no final de 2020 a gente conseguiu publicar o novo decreto. O IBAMA já tinha se manifestado em 2015 que o processo não precisaria mais passar pelo IBAMA, porque passaria no ato do licenciamento ambiental no Estado, então não tinha sentido, automaticamente. Não tinha sentido em passar em 2 instâncias. Evoluímos com a Agência Nacional de Águas, que é quem determina a quantidade de produção que pode ser feita em cada reservatório desses 74, que a gente diz que é a outorga de água, né? A quantidade que pode ser produzida em cima da taxa de fósforo. Então a gente conseguiu conversar com a Agência Nacional de Águas, que no local de estar dando seção por seção a outorga para a Secretaria, ela nos passou de forma coletiva o remanescente dessa capacidade de produção. Vamos supor, o reservatório de Três Marias tem uma capacidade de produção calculada de 57 mil toneladas. Vamos imaginar que já tinham sido cedidas 30 mil toneladas de outorga e ainda tinha 27 para ser distribuída.
Então ela nos passou esses 27, só estou dando como um exemplo para o pessoal entender. Aí ganha-se agilidade. Eu não preciso mais ficar pedindo um por um a Agência Nacional de Águas. Eu sei que tem 27 mil toneladas de capacidade, e aí ao chegar o pedido individualizado, eu tiro um pedaço dessa reserva, vamos dizer assim, e comunico a Ana. Só cedi mais 1.000 toneladas, entendeu? E ela vai fazendo esse controle. Quando chegar no limite, a gente para de ceder seções ali naquele corpo hídrico. Isso foi um avanço também. Existia um processo de licitação. Depois de toda a tramitação em todos esses órgãos, no final do processo existia um edital de licitação para essas áreas que foram solicitadas pelos demandantes. E esse processo de construção de uma licitação, primeiro, precisava acumular várias áreas para fazer um edital com mais áreas, e cada edital desse demorava de 6 a 8 meses. Então, a gente conseguiu, junto ao Ministério da Economia, uma aprovação de uma alteração da lei, que aí ficou a Lei 11.014, de 2020 também, que acabou com esse processo licitatório. Então, para seções de águas da União em reservatórios, a gente não precisa mais desse processo licitatório, tanto em reservatório quanto no mar territorial brasileiro. Nesse processo, então, nós estamos falando de 2 anos, não é isso, Maurício? 2 anos. 2 anos. Saiu o novo decreto em 2 anos, certo. E de lá para cá... E nesses 2 anos tivemos toda essa evolução, todo esse adiantamento, digamos assim. E qual é o fruto desses 2 anos hoje? Bem, No que chegou hoje, nós podemos dizer assim, ó, de agora em diante a coisa desburocratizou, vocês podem contar com a Secretaria de Agricultura do Ministério da Agricultura e também com o apoio governamental através de Caixa Econômica, etc. os primeiros contratos de cessão foram assinados em 2008. Tá? O decreto era de 2003, mas os primeiros contratos começaram a ser assinados em 2008. De 2008 a 2018, 11 anos, foram regularizados em águas da União 424 mil toneladas. Tá? Em todos esses reservatórios, no mar territorial brasileiro, 424 mil toneladas. De janeiro de 2019 a agora, outubro de 2022, a gente regularizou 426 mil toneladas. Então, em 3 anos e 9 meses, a gente conseguiu regularizar a mesma quantidade que foi regularizada em 11 anos. E isso em função de todas essas alterações que eu te falei. Agora, fora essas alterações, houveram outras com os outros órgãos. E isso agilizou e a gente conseguiu já nesse novo modelo assinar cessão e contrato com o demandante com 5 meses de tramitação. Então, a diferença é gigantesca. Hoje o empresário ele pode confiar que ele dando entrada num processo, ele não vai ter mais do que 2 anos esperando essa cessão, dependendo do reservatório. E isso não se aplica também com relação aos tanques escavados? Eu tenho minha propriedade, quero criar tilápia, eu posso de imediato fazer, eu tenho que passar por esse processo também para um trâmite de exportação, para atender o mercado interno, algo nesse sentido? Não, todo esse processo que eu estou falando são as outorgas federais, em reservatórios federais ou mar territorial brasileiro, que é da União. Agora, o processo de viveiros escavados, ele é um processo muito mais estadual do que federal, né? Então, o licenciamento ambiental, ele passa pelo Estado. A LC 140 de 2011, que é a Lei Complementar de 140 de 2011, transferiu a responsabilidade do licenciamento ambiental. Saiu da mão do federal para municípios e estados, né? Alguns municípios são habilitados para isso. Então, o processo de implantação de um empreendimento em viveiro escavado passa pela regularização estadual. A gente precisa ter conhecimento, porque é uma produção, e a gente precisa fazer a estatística... Uma produção em alto crescimento, com novos mercados, que vai necessitar de mais e mais, né? Exatamente. Como o Jairo falou agora há pouco, somos 4º já no mundo. Exatamente. Somos 4º, boa parte vem do Paraná, né, da região do oeste do Paraná, em torno de 170 mil toneladas de tilápia, mas tem um universo gigantesco aí para crescer.
Da parte de cessões de águas da União, só para ter ideia, a gente tem 4 milhões de toneladas possíveis de serem regularizadas nesses reservatórios, nesses 74 reservatórios, fora a parte marinha, que também é incalculável. Então, juntando as águas federais, juntando com os cultivos em terra, nos viveiros escavados, a gente tem um potencial aí gigantesco. Maurício, muito obrigado. Mas antes da gente encerrar, Sim. o Brasil parece estar se profissionalizando nas suas mais diversas áreas de produção. O Brasil hoje é um país mais técnico. Sim, a gente tem uma estrutura hoje no país de diversos cursos voltados para a aquicultura, diversas universidades com curso de engenharia de pesca, diversas universidades com curso de engenharia de aquicultura ou as áreas correlatas, né, como agronomia, zootecnia, biologia, veterinários, que tem um corpo, uma massa pensante muito importante. E as indústrias também têm se voltado para o agronegócio, né? O grande exemplo lá da região do Paraná são as cooperativas, né? O modelo do cooperativismo. E assim, a gente tem uma característica ainda de muitos pequenos produtores, uma quantidade muito grande, mas que eles precisam se organizar. E a gente tem uma estrutura hoje de associações nacionais, tanto na cassinicultura quanto na piscicultura, e essas associações levam essa demanda para o governo. O que é que a gente mais fez nessa gestão? Escutar o setor, escutar as dores do setor para poder tomar as soluções, as decisões lá em Brasília e fazer esse processo de desburocratização, que é permitir que o empreendedor possa trabalhar sem a mão pesada do Estado, né? É isso. Obrigado, Maurício. Um abraço. Prazer, sucesso para todo mundo aí, que o Brasil cresça em todas as áreas que nós possamos imaginar e que fazemos aqui nesse país maravilhoso. Eu acredito que o Jairo comentou que é a atividade do agro que mais vai crescer nos próximos anos, com certeza. Comentou. Já deu para nós o aval dele aí. Ótimo. Obrigado. Obrigado. Esse foi o bate-papo, então, com Jairo Gundi, que é secretário nacional de Pesca e Aquicultura do Brasil, falando sobre a importância e o crescimento do setor em nosso país, que hoje é o 4º maior produtor de peixes do mundo e ganhando cada vez mais um mercado mundial. Na sua região, como está indo a questão da aquicultura e da pesca? Conte pra gente, vai ser uma boa. Obrigado.